Bem, galera, essa é a segunda videoaula de cálculo 2 e nela a gente vai tratar dos assuntos de domínio, imagem e curvas de nível das funções que a gente discutiu, né? São as funções de duas variáveis. Começando com o domínio, vocês vão perceber que ele é bem parecido com o que a gente já viu no cálculo 1, né? Ele é a região da função onde ela está definida. O que significa isso? Significa que existe um resultado para ela naquele lugar. Eu vou ter um ponto x e y no meu domínio, né? E ele vai me gerar um z. Se ele gerar o z sem nenhuma indeterminação, sem nenhum zero sobre zero, infinito, enfim, se ele tiver um valor que faça sentido, é porque existe resultado e a função está definida naquele ponto. O que a gente vai ter que analisar então para ver o domínio de uma função, né? Para as regras do domínio de uma função? São principalmente os fatores que vão causar essas indeterminações. Então, por exemplo, frações. A gente não pode ter divisão por zero, né? O denominador não pode ser zero. A raiz quadrada ela não pode conter números negativos. O logaritmo ele não pode conter negativos nem zero, né? Ele tem que ter números positivos apenas. Então, todas essas condições a gente vai ter que tomar cuidado quando for analisar o domínio da função. Para dar um exemplo disso, eu deixei aqui um link do GeoGebra, né, que a gente tem uma função que é uma divisão. Então, aqui o denominador, a gente já sabe que esse fator aqui embaixo, ele não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Quando que esse fator aqui vai ser igual a zero? Quando x for zero e y for zero, certo? Porque eles são ambos termos positivos, já que eles estão ao quadrado. Então, a única possibilidade é essa. Então, a gente vai perceber que nesse gráfico aqui, se vocês forem tirando o zoom, ele vai cada vez mais afinando lá para cima, afinando, afinando, afinando. Mas quando ele chegar bem aqui, né, na posiçãozinha 0, 0, ele não vai ter, né, ele vai ter um buraquinho, digamos assim, que é exatamente a posição do domínio que ele não está definido. Então, a função ela não retorna um valor ali naquele ponto, porque a divisão por zero não existe. De primeiro exemplo, a gente vai ver uma raiz, então a função é uma raiz disso daqui. E como eu disse, a raiz ela não pode ter número negativo. Então, a gente já sabe que esse termo aqui dentro, ele vai ter que ser maior ou igual a zero, porque a gente não quer número negativo. Então, fazendo algumas arrumações, né? Mandando o 4 para lá, ele fica negativo. Multiplicando a equação toda por menos 1, ela vai trocar o lado do sinal, né? Lembrando que é uma inequação, então ela muda de sinal. E aí a gente tem isso daqui. Então, isso daqui é a característica de um círculo de raio 2. Eu desenhei ele aqui. Então, essa daqui, todo esse espaço é o domínio da nossa função. Né? Eu tenho aqui um plano x e y. Então, apenas nessa região aqui, ela vai ter um z, né? Que estaria saindo da tela ou entrando na tela, um eixo z bem aqui. Então, apenas nessa região ela vai ter uma definição, ela vai ter um valor de z. Para fora, ela não vai existir. A maneira de escrever esse domínio, né, matematicamente seria então que o domínio de f, ele é a região que x e y pertencem a R2, tal que, e aí a condição que a gente já descobriu, certo? Essa daqui, e beleza. Agora, analisando isso graficamente. Eu construí em vermelho o gráfico da função, que é essa semisfera aqui positiva, e em roxo, né, em azul que eu tinha mostrado aqui atrás, está a região do domínio. Então percebam que aquele círculo do domínio ele está aqui, ó. Ele é exatamente esse no plano x e y. O z ele sobe e forma essa esfera. Então percebam que fora do domínio a esfera não existe. Ela só existe aqui na região que ela está definida, beleza? Um detalhe que é importante falar sobre esses domínios, né, que eles têm menor ou igual, diferente, etc., é como que vai se comportar a fronteira, por exemplo, nessa região circular. Então, a região que a gente tinha no exercício, né, 1, que eu mostrei agora, é essa daqui. Então, o domínio ele envolve tanto a parte de dentro desse círculo, quanto a fronteira dele, porque eu estou falando que é menor ou igual. Se eu falar que é apenas menor, percebam que a fronteira ela fica pontilhada, porque ela não está definida para pontos da fronteira, é só para menor que a fronteira, né? Só para a parte de dentro. Ao passo que se eu falar que é igual a 4, a gente tem então só a fronteira, só a bordinha da pizza aqui, formando o nosso domínio. Então nem aqui existiria função, beleza? No exemplo 2 agora tem um logaritmo, então lembra das regras que eu falei lá no começo. O termo de dentro do logaritmo ele não pode ser negativo nem zero, então ele tem que ser maior do que zero. X menos y maior do que zero. Passando y para cá, x é maior que y, beleza? Esse daqui é a nossa condição do domínio. A escrita vai ser bem parecida com a do exercício anterior, então o domínio de z
os pontos de x e y pertencendo a R2, tal que o x seja maior que y. O que isso daqui significa? Se a gente pegar o plano xy, que eu fiz aqui embaixo, o domínio está então em toda essa região aqui, em que x é maior do que y. Perceba que a fronteira está pontilhada, né? Como eu disse, não é um maior ou igual, é só um maior. Então a fronteira não está inclusa nesse caso, e eu tenho toda essa região aqui. O que acontece aqui no gráfico? Eu vou entrar no GeoGebra para mostrar para vocês. Percebam aqui então, né? Esse daqui é o gráfico da função, e ó, eu vou colocar ele exatamente na posição que eu tinha falado ali. Eu tenho meu y aqui, tenho meu x aqui, e essa reta, digamos assim, ela é o x maior que y, certo? Então, se eu mostrar para vocês ela bem de assim, ó, percebam que a reta está passando aqui. A função ela existe nesse lado, só que quando ela chega no domínio, aqui na reta do domínio, ela acaba. Então, ela vira tipo uma onda, ó. Ela vem e cai lá para baixo e ela nunca vai encostar naquela reta, porque ela está na fronteira, certo? Então, percebam como ela vem vindo assim no domínio e ela cai justamente porque aqui, nessa região, ela não está definida. A única diferença que o exemplo 3 tem agora em relação aos outros é que ele tem duas condições ao mesmo tempo. Então, por ser uma divisão, isso daqui ele não pode ser zero, e por ser uma raiz, aqui não pode ser número negativo, certo? Então, reescrevendo isso, para que aqui não seja zero, a gente precisa que x seja diferente de 1, beleza? E esse termo aqui de dentro tem que ser maior ou igual a zero, porque a gente não quer negativo. Ok. Escrevendo isso matematicamente, então, são os pontos de x e y pertencentes ao R2, tal que a primeira condição, vírgula, a segunda condição. Eu podia ter passado esse 1 para cá, né? Ficaria menos 1, mas enfim, não é necessário. Então, tem a primeira condição, vírgula, a segunda condição. Eu fiz aqui de novo o gráfico no GeoGebra, eu vou entrar para mostrar para vocês um detalhe, né? Que eu dei essa sugestão aqui de trocar uma coisa que eu fiz no GeoGebra. Vamos lá dar uma olhada. O que eu fiz aqui? Eu fiz o gráfico, né, normal da função. Eu não sei exatamente porque ele está retalhadinho assim, eu acho que é um problema do GeoGebra. Mas enfim, eu fiz o gráfico e eu coloquei dessa vez um ponto aqui. Então, um ponto A, que ele pertence ao domínio, né? Ele está bem aqui nessa curvinha. Ele tem coordenadas 2, 6 e 3. Então não é nada que vai prejudicar, né? O 2 e o 6 não vai criar indeterminação. E aí ele gera o 3 na altura, beleza. O que eu fiz com os planos, né? Eu coloquei três planos aqui, o plano x igual a 2, y igual a 6 e z igual a 3, que são exatamente as coordenadas aqui. Para vocês verem, né? Elas cortam o ponto aqui. Os três planos cortam esse ponto. E a minha sugestão lá foi modificar, né, esse x igual a 2 para x igual a 1. Porque agora o que acontece? Percebam que ela estava aqui e ela andou para o ladinho, né, o plano. E o 1, o x igual a 1, ele é exatamente uma das indeterminações, porque aqui embaixo não podia zerar, né? Se eu colocar 1 aqui, vai zerar. Então percebam como o gráfico ele vem subindo até o infinito. Aqui até parece que ele encosta, né? Mas se a gente der zoom, vai dar para perceber que tem um espacinho bem pequenininho aqui. Quanto mais zoom a gente der, mais vai dar para perceber que ele vem vindo e nunca encosta, da mesma maneira aqui embaixo, né? Então percebam que quando o plano x igual a 1, como ele é uma indeterminação, conforme a função chega perto desse plano, ela tende a decair ou a subir para o infinito, enfim. Ela nunca encosta, né? Nunca chega no 1. Agora com a imagem, vocês vão perceber que é um conceito bem parecido com domínio, está bem relacionado. Por que eu digo isso? Porque a imagem é o conjunto de todos os valores que a função pode assumir. O que eu quero dizer com isso, né? Os valores, eles são os valores de z, são os z's que a função pode assumir. Então, o domínio, ele mostra a região xy, que a minha função existe, que ela tem um valor, e a minha imagem mostra qual vai ser esse valor, né? Qual vai ser o valor de z que vai assumir. Então, a gente pode escrever que a imagem, né, é um conjunto de z's pertencente aos números reais, e o x e o y tem que estar pertencendo ao domínio, senão não tem uma imagem, certo? Senão não tem um valor. É importante ressaltar que para cada ponto do domínio a gente tem uma imagem, e pode existir uma mesma imagem para valores diferentes do domínio. Então por que eu coloquei esse gráfico aqui? Percebam que toda essa região que eu circulei aqui, ó, ela tem o mesmo valor de z, certo? É um círculo que ele está na mesma altura, vamos chutar aqui que seja uma altura 5, beleza?
A questão é que esses mesmos valores de z, eles podem ter sido causados, né, feitos por diferentes pontos aqui no plano XY. Então, eu tenho uma mesma imagem, eu tenho o mesmo valor de z aqui em cima, para valores diferentes aqui do domínio embaixo. O primeiro exemplo aqui da imagem, ele é um pouquinho complicado porque ele demanda um pouquinho de raciocínio. Mas a gente vai ver então quais são os valores, né, que essa função pode assumir, quais são os resultados que ela pode ter. Nesse caso aqui, a estratégia é você tentar pegar ela e colocar entre um intervalo, né, de valores para que você consiga definir qual que é a imagem. Então, como que a gente vai fazer isso? Bem, vamos pensar. O x ao quadrado, qualquer número ao quadrado, ele é sempre positivo, certo? Qualquer número que está elevado a um número par é sempre positivo. Então é seguro eu falar que o x ao quadrado é maior que zero. Beleza. Da mesma forma, né, esquecendo um pouquinho isso daqui. Se eu pegar esse x ao quadrado e somar algum outro número ao quadrado, como ele é não negativo também, eu vou ter um número maior ainda. Então eu posso falar que o x ao quadrado é maior que zero e o x ao quadrado mais o y ao quadrado é maior que o x ao quadrado. Por que tem o igual aqui? Porque esse y ele pode ser zero, né? Pode ser zero ao quadrado e aí não ia mudar nada. Mas então a gente tem uma sequência aqui que está aumentando e a gente chegou nela com base no fato de que números ao quadrado eles são sempre não negativos, né? O que a gente vai fazer com essa inequação agora? Bem, a gente tem que tentar achar um jeito de voltar a essa expressão aqui, né? A gente já fez um intervalo, agora a gente precisa voltar para isso. Então, por exemplo, se eu pegar esse termo aqui, né, e multiplicar ele por 1, que é o que já está acontecendo naturalmente, já me ajuda em uma situação. Porque meu plano vai ser dividir tudo por x ao quadrado mais y ao quadrado. Para quê? Bem, o zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. O x ao quadrado que eu tinha aqui, dividido por isso, vai dar exatamente isso daqui. Então, eu vou ter minha função de volta. E isso daqui, vezes 1, dividido por isso daqui, né, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, vai dar 1. Então, percebam que agora eu tenho a minha função original de volta, e ela está em um intervalo entre números. Então, eu posso falar que a minha imagem da função ela é o zero aberto, né, porque o zero não está incluso, ele não é menor ou igual, e o 1 fechado. Então, todos os valores dessa função, vocês podem pegar x e y e ir testando aí, todos os valores dessa função eles vão estar entre 0, mas não igual a zero, e 1, ou igual a 1. O exemplo 2 agora é bem mais fácil do que 1 na realidade, né? Eu coloquei 1 para assustar um pouquinho. Porque agora eu não tenho nenhuma restrição, né? Eu não tenho uma raiz, não tenho log, não tenho divisão, nem nada. Então, qualquer valor de y e x que eu colocar aqui, a função vai existir. Então, o meu domínio é o R2, então qualquer valor que eu colocar existe. E o meu resultado para isso daqui também é qualquer valor, então é o R. Qualquer valor real vai gerar, né? Vai gerar o domínio e a imagem sem problema nenhum. No exemplo 3, ele trabalha com a propriedade das raízes, né, que a gente já sabe trabalhar. Então, eu sei que esse conjunto aqui dentro, o x menos y ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero para que a raiz exista. Então, isso me deixa com x maior ou igual a y ao quadrado. Esse é o domínio que está aqui. Beleza. Agora, a imagem. A gente tem que pensar quais são os valores que uma raiz quadrada pode assumir, né? Bem, a gente pode ter a raiz de zero, é o menor número que dá para fazer a raiz. 0 vezes 0 vai dar zero. Então, começa no zero fechado, porque o zero está incluso. E, além disso, vai para o infinito, né? Eu posso ter uma raiz com um número absurdamente grande, infinito, desde que ele seja positivo, que vai dar certo. Então, o infinito ele é sempre aberto, né? Você nunca fecha o infinito. E a gente representa assim. O gráfico da função, né, que eu fiz aqui no GeoGebra, se vocês quiserem entrar no link, é interessante perceber que parece que, como eu disse, né, que ele vai até o infinito, teoricamente a reta do z ela teria que ser bem alta, né, como se a função fizesse assim e fosse lá para o infinito. Mas na realidade, como é uma raiz, ele vai crescendo bem devagar. Mas o que vocês podem fazer é entrar no GeoGebra e ir tirando o zoom. Você vai tirando o zoom, e o z vai crescendo, e ele nunca para de crescer, porque ele tende a ir para o infinito mesmo. Um tipo de função bem fácil de você definir a imagem são as funções que têm, né, seno, cosseno, tangente e etc. Porque, pelo que a gente já sabe, o seno e o cosseno, principalmente, eles têm a limitação, eles sempre são um valor, né, se você pegar
aquele gráfico do seno ou do cosseno, eles estão sempre entre 1 e menos 1. Então você viu aqui, né, a função seno de xy. Domínio é R2, o x e o y pode ser qualquer valor que não tem nenhuma restrição nem nada. E a minha imagem ela vai então incluir o intervalo de menos 1 até 1. É isso, são os valores que um seno pode assumir. Não tem muito o que pensar. Ele forma uma função bem estranha, né? Mas uma coisa interessante de olhar nesse gráfico aqui, se vocês quiserem, é que também se você for tirando o zoom, como eu disse aqui que o domínio ele não tem restrição, então percebam como ele está completamente preenchido, né? Ele está aqui, quanto mais se tirar o zoom, mais ele vai ser preenchido, não vai ter nenhum espacinho em branco, porque ele não tem nenhuma indeterminação, então o domínio inteiro vai estar preenchido com alguma altura. Agora a parte que eu acho mais interessante, que são as curvas de nível. Bem, o que são as curvas de nível? A definição eu acho meio estranha, são pontos com elevação ou altura constante que são ligados para formar curvas. Bem, eu acho mais fácil mostrar visualmente o que é, então vocês podem ter uma noção por essas imagens, né? As curvas de nível elas são usadas principalmente em geologia para você fazer mapas de relevo. Então percebam que, por exemplo, aqui no alto desse cume, né, eu tenho várias faixas, várias curvas, várias linhas. E todas essas linhas, então, essa linha fechada aqui, por exemplo, né, essa linha externa, ela está toda em uma mesma altura. Essa linha aqui, ela está toda em uma mesma altura também. Então vocês podem comparar, né? Como as curvas de nível elas vão variando aqui. Por exemplo, eu tenho um pico, então eu vou ter curvas cada vez menores aqui no meio. Aqui eu tenho, por exemplo, dois picos, eu vou ter duas curvas pequenas aqui, assim. É uma coisa que eu confesso que eu não sei muito bem como explicar verbalmente, mas visualmente já é bem tranquilo de entender, né? Eu tenho dois montes aqui, dois picos, e eu tenho um vale aqui no meio, então percebam como ele reduz aqui no meio, né? Enfim, vai dar para entender conforme eu for mostrando mais imagens. O primeiro exemplo que eu vou dar pode assustar, paraboloide circular com a equação não sei o que aqui, oh meu Deus, o que é isso? Mas não é nada demais, eu estou falando aqui simplesmente de um tipo de forma, né, de um tipo de função que é chamada de paraboloide circular, e ela tem essa forma que é meio que um cone invertido, e as curvas de nível dele formam círculos, é nesse ponto que eu quero chegar. Então, se a gente analisar aqui, né, eu tenho meu eixo x, meu eixo y e o meu z aqui. A curva de nível a gente sempre vai analisar o z, porque como eu disse, ela tem relação com a altura, né? Aqui eu estou sempre fazendo pontos com altura constante. Então, se a gente conseguisse pausar esse GIF por um momento, em cada um dos z's, percebam que o plano z está subindo, né? Ele começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu conseguisse pausar, que é o que eu fiz aqui, percebam que ele corta essa figura em um círculo. Isso daqui é a curva de nível. Aparentemente aqui é o valor 4. Então eu poderia fazer, né, essa curva de nível aqui em 1, em 2, em 3, em 4 que é aqui, aí supondo aqui em 6, sei lá. Sempre que a gente cortar toda essa figura com um plano Z, a gente vai ter um círculo. Então é isso que quer dizer que a curva de nível forma um círculo. Bem, esse daqui é o paraboloide circular no GeoGebra, né? Percebam que ele é infinito, ele vai até lá em cima. E suponha que eu quero perguntar para vocês me explicarem como que é a curva de nível 1 dele. Então, com z igual a 1. Como eu disse, a gente vai pegar um plano z igual a 1 e colocar aqui, certo? O z é a altura. Então, ó, percebam que ele formou um círculozinho aqui, que é exatamente a região onde o plano que eu coloquei corta essa figura. Então, z é igual a 2, mais um plano aqui, certo? Eu vou fatiando ela, e aí eu analiso qual que é a forma que essa fatia tem quando ela intercepta o gráfico. Z é igual a 3, Z é igual a 4, né? Opa! Z é igual a 4 e por aí vai. Então percebam que esse tipo de forma, esse paraboloide circular, todas as curvas de nível dele vão formar um círculo, é uma característica desse tipo de função, beleza? Analisando agora um outro tipo de paraboloide, que é o hiperbólico, né? Ele tem a única diferença é que antes aqui era um mais, agora é um menos, né? As curvas de nível vão formar hipérboles ao invés de círculo. Então, ó, tem o mesmo tipo de GIF aqui. Percebam como, conforme ele vai cortando, né? Ele tem uma forma meio que de sela de cavalo. Ele vai formando essas hipérboles aqui, ó, que estão representadas no plano XY, certo? E aqui tem todos os cortes também.
Como eu disse que é só a gente mudar o sinal, né, de mais para menos, vamos voltar lá para o GeoGebra para dar uma olhada nisso. Bem, estamos aqui de novo, no mesmo plano que estava antes. Vamos vir aqui na função e mudar para negativo, então. Ele fica bem grande, mas ó, percebam que todas as curvas de nível, agora elas formam, ó, uma hipérbole e uma hipérbole. Eu confesso que eu não sei por que o GeoGebra ele fica com um zoom tão grande assim. Mas cada curva de nível então que eu fiz aqui está formando uma hipérbole diferente, certo? É uma característica desse tipo de formato de função. Definindo agora as curvas matematicamente, ao invés de usando ali um monte de desenho que eu estava mostrando, então uma curva de nível a gente sempre vai usar a denominação K, né? A curva de K1, curva de K2, curva de K3, que eu até escrevi aqui embaixo. Então, a curva de nível f de xy é igual a k é o conjunto de todos os pontos do domínio da função, onde o valor de f é k. Ou seja, k é igual a z, né? A gente pode dizer, porque é a altura. Então, o que eu quis dizer com isso é que a curva de nível mostra aonde o gráfico de f tem a altura k. Pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos voltar aqui um pouquinho. Se nesse slide aqui eu pedisse para vocês, me deem a curva com k, sendo k igual a 1. Então, nesse slide aqui, se eu dissesse para vocês, né, me deem a curva de nível k, sendo que k é igual a 1. O que eu estou pedindo para vocês é que vocês me mostrem todos os pontos desse gráfico aqui, aonde o meu k, ou seja, o meu z, seja igual a 1. Então, eu estou pedindo os locais que a função tem altura 1, supondo que seja aqui, né? Então, ó, todos os locais com altura 1. Se eu pedisse a curva com k, sendo k igual a 2, eu quero saber todos os pontos em que é 2, então seria esse círculo, e por aí vai. Da mesma maneira que eu coloquei lá no GeoGebra, né? Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, são todas as curvas de nível de K1, K2, K3, e por aí vai. Então a curva de nível, matematicamente, ela é o conjunto, né, de pontos x e y pertencentes ao domínio da função, tal que o resultado da função, ou seja, o z, ele é igual ao k. Isso leva a gente a perceber que as curvas devem pertencer ao domínio, né? Tem que ser pontos que estão no domínio. As curvas vão estar no plano XY, porque ó, aqui, percebam que a curva, eu tenho um gráfico tridimensional, mas eu tenho uma curva que ela tem x e y só, ela não tem altura. A curva ela é 2D, certo? E o k, então, como eu já disse várias vezes e quero fixar, é o valor de z em que a curva está. A curiosidade que eu queria falar é o que eu acabei de dizer, né? Então, um gráfico 3D, ele vai ter curvas 2D, ou seja, as curvas de nível que a gente está estudando. Um gráfico 4D, que como eu disse lá na aula introdutória, a gente não consegue representar tão facilmente, ele vai ter as curvas em 3D, então não vão ser mais de nível, vão ser de superfície. E por aí vai. Então, uma função que está em tantas dimensões, ela vai ter as curvas em tantas menos uma dimensões. Vamos dar um exemplo agora que tudo fica mais fácil com exemplo, certo? Então, eu dei essa função para vocês lá no começo também, raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É o gráfico aqui da semisfera. Beleza. Perguntei para vocês qual que é a curva com k0, certo? A primeira curva. Matematicamente, a gente já sabe então que a curva k é só a gente pegar o valor da função, né, o valor z, e igualar ele a k. Então, basicamente, vou voltar aqui nessa função e substituir o z por zero, certo? Então, zero é igual a tudo aquilo ali, eleva os dois lados ao quadrado, a raiz some, zero ao quadrado continua zero. Se eu passar o quadro para o outro lado, depois multiplicar tudo por menos 1 e por aí vai, a gente chega nessa expressão aqui. Então, a gente descobriu que a curva de nível ela é uma circunferência, né? Isso daqui é uma equação de circunferência de raio 2. Se a gente ver aqui, ó, percebam, o plano z igual a zero, ele está aqui. Então, minha curva de nível k, zero, ele é essa circunferência de raio 2. Beleza. Então, uma circunferência de raio 2 presente no plano XY, ou seja, ele é 2D, né? Na altura k igual a zero, ou z igual a zero. Né? O z e o k é quase a mesma coisa. Agora, se eu pedir para a mesma função a curva 1, a curva com k igual a 1. Voltando lá, a gente já sabe então que é só pegar o k e igualar a função, e igualar a z. Então, eu venho aqui no z, coloco 1. 1 é igual a isso daqui, que é a raiz, eleva os dois lados ao quadrado, 1 continua 1 e a raiz some.
passa as coisas para lá, enfim, né? Simplifica a equação e a gente chega nisso daqui. Então agora a gente tem que a nossa C1 é uma circunferência de raio raiz de 3, presente no plano XY, na altura k igual a 1 ou z igual a 1. Então percebam, o meu plano estava aqui embaixo, agora ele subiu, ele está na altura 1, e o tamanho do meu círculo ele diminuiu, mas ele ainda é um círculo, ó, ele está aqui, antes ele era maior, certo? Mas agora ele está aqui e beleza, tudo certo. Se eu pedir para vocês então agora a curva 2, com k igual a 2, já sabemos, vem no z, substitui por 2 e dá uma simplificada. Então ela leva os dois lados ao quadrado, fica 4 e a raiz some, passa as coisas para lá, multiplica por menos 1, tal, tal, tal. Agora a gente tem uma circunferência de raio 0. Porque, ó, percebam que ele está bem aqui, pegando bem no topinho. Então a circunferência ela nem existe, teoricamente, né? Ela é uma circunferência de raio 0 aqui. Na altura, k igual a 2 ou z igual a 2. Então a gente estava aqui embaixo, aí foi para o meio da esfera e agora já estamos aqui em cima. Agora, se eu pedir a curva 5, por exemplo, né, se eu substituir aqui por 5, percebam que vai dar um raio negativo, vai dar um negócio que nem tem sentido. Por quê? O meu K, ele vem aqui, né? 1, 2, e aí, opa, já está fora da esfera. A curva 3 já não existiria, a 4 já não existiria, muito menos a 5. Então o plano ele não está cortando a superfície. Portanto, o meu K, para esse gráfico aqui, eu tenho que ele só pode ser entre 0 e 2. Qualquer coisa além disso, ele não vai existir, ou abaixo disso também, né? Agora eu modifiquei minha equação, lembra que antes era z aqui e y aqui, mas agora eu tenho y é igual a z. O que isso vai implicar? Bem, é a mesma coisa que o exercício anterior, né? Só foi trocado o y e o z. Então, esquecendo um pouco isso daqui do exemplo 2, é como se eu pegasse o exemplo 1 e eu meio que rotacionasse todo esse eixo aqui de x, y, z. Então, ó, percebam que a minha setinha azul antes era o z, agora é o y, e a minha setinha verde antes era o y, agora é o z. Então eu meio que rotacionei essa esfera, digamos assim, só que aqui eu coloquei ela no mesmo sentido para vocês verem que, mesmo rotacionando o plano todo, a função ainda ela gera o mesmo tipo de imagem, né? Ainda é uma semisfera. A diferença é que na hora de escrever o exemplo 1, né, de escrever as curvas de nível, eu tinha aqui que o x e o y pertenciam ao domínio e a curva k estava no x e y, estava no plano x e y. Agora a minha curva de nível, ela vai pertencer ao plano XZ. Percebam que ó, o plano aqui embaixo, né, que é onde vai gerar os círculos, ele é o X e o Z, não mais o X e Y. Então tem essa diferença na escrita, né? Na prática não vai mudar tanta coisa, mas vocês têm que escrever certinho para que o exercício esteja correto, né? Enfim. O exemplo 3 agora é bem parecido com o exemplo 1. Então eu tenho aqui a minha função, né? E eu quero descobrir as curvas de nível para k igual a 0 e k igual a 75. Então, da mesma maneira que no exercício 1, quando k ele me dá um valor, eu vou vir aqui, vou substituir, né? Então, no k igual a 0, eu vou pôr o 0 aqui, vou simplificar a equação, então eu tenho aqui 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 0. Passo 100 para lá, multiplica tudo por menos 1, e aí eu vou ter a equação de um círculo de raio 10, que seria esse daqui, né? Como k é 0, eu estou na altura 0. A mesma coisa para o K75, então eu vou substituir aqui o 75 no lugar do Z. Então, 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 75. Passa o 100 para lá, multiplica tudo por menos 1. Vou ter um círculo de raio 5. Então, raio 5 está aqui, percebam que ele foi diminuindo. Para finalizar, agora no exemplo 4 é um pouquinho diferente. Eu estou te dando a equação e eu estou pedindo para você traçar as curvas de nível. Então, eu não te dei um valor de k específico. Eu quero que você faça para todos os valores de k que tiver. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Igual tá nesses gráficos aqui em cima, né? Eu tenho a função e eu tenho a curva de nível aqui embaixo. Vale até vocês olharem, caso não tenham entendido, ó, como, né, os cumes eles são representados por curvas menores e por aí vai. O procedimento vai ser mais ou menos o mesmo. Então, eu tenho aqui, né, o meu f de xy, ou o meu z, que é igual a isso daqui. Então, eu vou pegar esse z e eu vou igualar ele com o k. Eu não dei um valor para k agora, não foi igual nos exercícios anteriores, mas o k ainda está aqui. Então, eu tenho isso daqui
igualado com k. Se eu quiser, eu posso isolar, por exemplo, o x ou o y, que foi o que eu fiz aqui, né? Eu peguei o y² mais 1, mandei para cá. Eu tenho então que x é k vezes y² mais 1. Fazendo a distributiva, isso daqui é a função final. Então lembrem dessa função final, que agora a gente vai lá para o GeoGebra para mostrar uma coisa para vocês. Bem, aqui no GeoGebra então a gente tem o gráfico da função, né, que eu estava mostrando para vocês ali. E inicialmente eu vou mostrar para vocês, não tem muito a ver com o que eu estava falando, mas enfim. Se meu k for 1, então eu tenho z igual a 1, vamos ligar aqui o plano. Percebam que ele vai formar uma parábola aqui, né? Da mesma maneira, se eu ligar o z igual a menos 2, ou seja, o k igual a menos 2, aqui embaixo eu vou ter o plano, e ele também está formando uma parábola aqui, certo? A expressão que a gente tinha obtido lá, né, quando a gente isolou o x, passou o y para lá e tal, foi essa daqui. Foi x igual a ky² mais k. Então, vou ligar ela. O que eu fiz aqui? Eu variei o valor de k, né? O GeoGebra ele tem essa opção, então eu posso escolher qualquer valor de k que eu quiser, e ele vai mudando aqui embaixo nessa expressão. Então, se eu der play, eu estou mostrando para vocês todos os conjuntos de curva de nível existentes, com k igual a 4, 5, números com vírgula, enfim. Ó. Percebam como a gente está formando as duas parábolas que a gente viu. As parábolas positivas vão ficar nos valores positivos de k e as negativas aqui nos negativos de k, né? Dei o exemplo do 1 e do menos 2. Então eu coloquei aqui com k igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 só para ter esses exemplos fixos. Mas para cada k que a gente colocar, percebam que ela vai variando, então, criando essas parábolas. Então, quando ele te pedir para traçar as curvas de nível, né? Quando ele não te der um valor de k, ele te pedir trace todas as curvas de nível. Obviamente todas você não vai conseguir traçar no papel, mas você pega alguns valores, tipo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e tenta traçar exatamente assim igual eu fiz. Bem, esse é o final dessa aula então, espero que tenha ficado bem claro os conceitos, eu coloquei vários gráficos para tentar ajudar a mostrar, né, exatamente o que são as curvas de nível, os domínios, etc. Eu ainda estou resolvendo vários exercícios, né, para fazer uma aula de exercício, enfim, eu tenho uma lista de exercícios que meu professor me passou, e aí eu posso depois selecionar alguns e trazer aqui, além dos exemplos, né? Porque essa aula foi uma aula teórica, só que eu coloquei bastante exemplo. Então eu queria fazer uma aula de exercícios depois. E aí, se vocês não entenderam algum conceito, né, alguma coisa, deixem nos comentários, então, para eu saber qual é a área que tem alguém com dúvida e etc, que aí eu tento fazer um exercício mais focado naquela área. Então é isso, obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Me siga nas redes sociais, deixe a inscrição, ative o sininho, etc. E até a próxima aula.